Olá, pessoal, tudo bem? Estamos começando hoje mais um episódio do podcast Pode Isso, Virgínia. E nessa temporada nós vamos falar de NR1, que é a norma regulamentadora número 1. E para isso, antes da gente começar, eu quero deixar aqui um agradecimento para os nossos patrocinadores, que é Emagrecempre, levando beleza e cuidado para você, a doutora Paula Tomás, pelo Instituto Tomás, que é responsável aí pela estética facial e cirurgia facial, a nossa amiga Raquel, lá do Corte Nobres Carnes, e também a Ermida Personalizados, que faz aí uma bolachinha maravilhosa que nós vamos servir para os nossos convidados hoje. E estamos recebendo aqui no podcast Pode Isso, Virgínia, para falar da NR1, os nossos amigos, o doutor Fagner, que vai falar para nós aí um pouquinho, né, dessa norma regulamentadora. A doutora Elizabeth, advogada também, assim como o doutor Fagner, e a psicóloga hoje, Thaís, que está aqui com a gente para prestar alguns esclarecimentos referente à norma regulamentadora, né? Que tem sido tão falada aí nos últimos dias, nos últimos meses. Doutor, eu vou te passar a palavra para que você possa falar para nós quem é o doutor Fagner, advogado, além dos títulos, né, que você leva aí. Tá certo. Muito boa tarde, Virgínia. É um prazer estar aqui no seu podcast hoje, poder contribuir com o seu público sobre esse assunto tão importante, né, que é a NR1. Eu sou o Dr. Fagner Frassato, sou sócio fundador da Frassato Advogados, juntamente com a doutora Elizabeth. Nós atuamos hoje especificamente na área trabalhista, né, incluindo todos os processos voltados para o reclamante, para o funcionário. Além disso, desenvolvo um trabalho social junto à Igreja Católica, nomeadamente ali na Catedral de Santa Terezinha, e pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho e Advocacia Contratual e Responsabilidade Civil pela Escola Brasileira de Direito de São Paulo, a EBRAD. Olha que bacana, isso aí, muito bem, muito prazer, viu, doutor, em recebê-la aqui no nosso podcast. E gostaria que a doutora Elizabeth, também falasse um pouquinho, doutora, quem é a Elizabeth, né, hoje, fora dos títulos. Bom, boa tarde, né, pessoal? Boa tarde a todo mundo aqui que está nos assistindo. Sou a doutora Elizabeth, sócia fundadora da Frassato Advogados, como meu amigo Dr. Fagner acabou de falar. Hoje atuamos especificamente na defesa do trabalhador, né? Então, temos toda a estrutura, né, para receber o trabalhador ali. Faço também a parte de marketing digital dentro do escritório. E além da advocacia, né, de toda essa área que eu amo tanto, também sou casada, tenho uma filha linda, Emanuele, e é isso. Que bacana, Elizabeth, né? A Elizabeth é minha amiga, gente. Vou contar aqui uma particularidade que eu chamo ela carinhosamente por Betinha. É difícil chamar ela de Elizabeth, mas é a doutora Elizabeth hoje aqui com a gente, né? Obrigada. É uma satisfação imensa ter você aqui com a gente, viu? Obrigada. E estamos recebendo também a doutora Thaís, que é psicóloga. E fala um pouquinho pra gente, Thaís, as áreas que você atua, né? Quem é a Thaís também, além dos títulos? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. É um prazer estar aqui hoje com vocês, meus amigos, meu amigo Fagner, né? Muito obrigada a todos vocês. Eu sou a Thaís, né? Psicóloga clínica, especialista em logoterapia e análise existencial pela Uniítalo, Universidade Católica. Além de psicóloga, né, também sou mãe do Davi Lucas, sou casada e também atuo numa multinacional americana. Também faço parte de um trabalho social na Catedral de Santa Terezinha, né, aqui em Uberlândia, e é uma alegria muito grande estar aqui para falar de um tema tão importante. Muito bem-vinda, Thaís. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa bem agregadora. Então, pessoal, a pergunta que não quer calar, né? A gente hoje abre um Instagram e aparece para mim várias vezes, né? Vários patrocinados, vários anúncios ali relacionados à NR1. Então, para quem nunca ouviu falar sobre essa norma regulamentadora, né?
O que é essa norma e por que ela ganhou tanta relevância, vem sido tão falada nos últimos meses? Vamos lá, Virgínia. Nós temos hoje diversas normas regulamentadoras no país. A NR1, né, norma regulamentadora de número 1, ela hoje agrega todo o conteúdo psicossomático do trabalhador. O que isso significa? Passamos a entender que o trabalhador e as empresas precisam se preocupar não só com aquele acidente tradicional, né, um acidente mecânico, por exemplo, um trabalhador da construção civil que cai de um andaime, não só esse acidente, mas também um cuidado com o psicológico do trabalhador. Com a modernização, né, do trabalho, nós temos cada vez mais ambientes fechados, trabalhos em escritórios com uma demanda intelectual. E essa demanda intelectual também adoece. A norma regulamentadora número 1, ela vem justamente para poder fazer com que as empresas se adequem e criem métodos de resolução e prevenção do adoecimento mental dos seus funcionários. Então quer dizer que agora, doutora, as empresas elas têm a obrigação de ter um olhar mais cuidadoso para a saúde mental dos funcionários, né? Para identificar aqueles riscos ali psicossociais que podem levar a uma doença, alguma saúde, algo prejudicial à saúde mental, fora os outros riscos que a gente já sabe que existe aí no ambiente de trabalho, né? Que bacana. Então, muita gente acredita que saúde e segurança no trabalho, né, se resume a isso, a capacete, EPI, luva, né? E diante dessa nova regra, como que isso se configura? Durante muito tempo, quando falávamos em acidente de trabalho, né, a gente sempre pensava um trabalhador ali que caiu, escorregou, quebrou a perna ou que sofreu um acidente ali de trabalho no geral. Mas hoje, quando a gente fala, a gente também precisa lembrar do cuidado da mente, né? Não só mesmo daquela questão do acidente físico. Como o Dr. Fagner mencionou, tem muito trabalho que a gente não visa o acidente físico, porque é um escritório ali, notebook e tudo. Só que aí tem a questão da pressão psicológica, meta abusiva, tudo isso acaba gerando, às vezes, dependendo da pessoa, né, uma cobrança muito excessiva, gerando aí muitas das vezes burnout, estresse mesmo, adoecimento, no caso, mental, e não mesmo físico. Então, o que muda, basicamente, seria mais nesse sentido. Quando a gente tem um pensamento, raciocina comigo, antigamente, os trabalhadores, ninguém usava capacete. É verdade. Nós não usávamos luva, até mesmo no trânsito, não é uma evolução. Não era necessário usar capacete ao andar de moto, não usávamos cinto de segurança. Com o passar do tempo e a evolução, foram criados novos mecanismos. Então, por exemplo, na construção civil, os trabalhadores hoje utilizam capacetes, utilizam luvas. Hoje já temos, inclusive, pequenos... a própria empilhadeira, né, e pequenos motores que pegam um saco de cimento e fazem o transporte para o trabalhador não carregar. A NR1, ela traz a evolução para o lado psicológico, porque hoje o nosso adoecimento mental é algo que está assim, gritante na nossa sociedade. Nós hoje vivemos em funções de telas, sejam elas os celulares, como os computadores e até mesmo a televisão, que vem perdendo um certo espaço, e isso, junto com o trabalho, a pressão psicológica que a doutora Elizabeth também colocou, em ambientes que não são tão saudáveis, e a gente sabe que acontece muito, é necessário hoje esse cuidado da mente, porque hoje a força do trabalho moderno já não está mais no braço, está na mente dos funcionários. O grande capital hoje é a mentalidade, não mais a força do braço e das pernas. Por isso a NR1 é importante para poder regular esse setor que antes
as empresas não tinham nenhuma obrigação para com isso. Não tinham tanto cuidado. Ali, na verdade, não tinha. Geralmente, a maioria das empresas não tem um olhar, né, para essa questão, Não. né? Tem ali um psicólogo que pode identificar um risco, né? Eles recebem os atestados e nunca tinha se pensado nisso, né? Tomar alguma medida Exatamente. para que pudesse abrandar, amenizar, né, essa questão dos riscos. E do ponto de vista psicológico, né, com a doutora Thaís, por que nós finalmente, né, estamos falando? Por que, doutora Thaís, você acha que a gente está finalmente se falando nisso, obrigando as empresas a ter um olhar mais afinco para essas questões psicológicas, né? Até mesmo porque tem aí a questão da tecnologia e do desenvolvimento. Como o doutor falou para nós, com o desenvolvimento, com as novas tecnologias, a demanda psicológica, ela recebe ali uma sobrecarga, né? Exatamente. Hoje nós estamos vivendo uma pandemia de ansiedade, de estresse, o próprio burnout, né, que já foi falado aqui. Então, esses números hoje, eles não podem mais ser ignorados, né? Então, a gente chegou em um ponto em que a produtividade nas empresas também estão sendo comprometidas, né? Então, deixou-se de ser algo individual e passou a ser algo coletivo. Por quê? Porque nós estamos vivendo essa epidemia, né? Essa pandemia, podemos praticamente dizer assim. No mundo onde cada vez mais a gente tem esses estímulos, né? Somos super estimulados o tempo todo no mundo globalizado em que está tudo conectado, tudo interligado. Então, hoje a gente não tem como mais a gente passar despercebido, porque é algo que é global, né? Então, e está afetando a produtividade nas empresas, nas casas, as nossas crianças, né? Então, deixou de ser algo. Os números cresceram tanto que já não conseguem mais ser ignorados. Ah, entendi. Doutora, e quando a gente fala em riscos psicossociais, o que isso quer dizer? Quais são os principais pontos, né, que a gente tem que levar em consideração quando a gente toca nesse assunto? Então, nós temos que levar em consideração, por exemplo, as metas abusivas, né? Hoje, no mundo capitalizado que nós vivemos, cada dia mais nós precisamos produzir mais e mais e mais, né? Então, essa produtividade faz com que as metas cada vez estejam mais agressivas, né? Nós temos assédio moral no trabalho, que até há muito pouco tempo atrás não era falado, não era discutido sobre. Falta de apoio dos líderes, né? Hoje eu vejo muito, trabalhando em empresa multinacional, eu vejo como muitas vezes os líderes, eles estão preparados tecnicamente, mas eles não estão preparados para lidar com pessoas, para lidar com gente. E aí essa técnica, a teoria, ela é muito importante, claro, mas quando a gente fala de pessoas, a gestão, essa liderança, ela precisa ser bem estruturada, né? Humilhações, conflitos. Então, temos vários fatores que interferem, né, para que hoje nós estejamos aqui falando e esteja tão em voga a questão da atualização da NR1. Sim, a sua fala me lembra muito assim, né? As metas, eu venho da área comercial, a doutora Elizabeth também já passou, né, por um período, trabalhamos juntas aí, né, doutora? Sim. Algum tempo assim, justamente nessa parte comercial que exige muitas metas, né? E a gente tem que tomar um cuidado, porque além da cobrança das metas da empresa, a gente se cobra o tempo todo, né? Mesmo que a empresa ali tenha todo um processo, um aparato, ela tem que ter um olhar mais cuidadoso para as pessoas que trabalham nessa área comercial com as metas excessivas, porque além das metas, ele tem aquela questão da cobrança individual, pessoal, né? Que aumenta cada vez mais mesmo. Inclusive, eu já passei por um processo de burnout dentro da empresa, que eu era muito satisfeita, eu não tinha problema com os meus gestores, era muito feliz, muito satisfeita, e de repente eu não me via mais ali na empresa e não entendi o porquê. Mas a cobrança que eu tinha comigo mesma, né?
diante das metas que eu tinha, diante do que eu tinha que traçar ali, sem que eu percebesse, me levou a um processo de início de depressão severo, que eu chegava na empresa, eu queria chorar, só chorar, e eu não sabia qual que era o motivo, né? O motivo é a própria pressão mesmo que eu sofri internamente. Mas você falou uma coisa super interessante. Eu, na minha prática clínica, né, eu tenho casos de pessoas que demoraram a chegar a procurar ajuda por esse sentido, porque gostavam muito do trabalho e por esse gostar demais se cobravam muito e trabalhavam excessivamente. Por quê? Hoje em dia, a gente não tem mais aqueles momentos, né? Porque tudo é uma questão de equilíbrio, né? Você pode amar o seu trabalho, só que essa cobrança excessiva, quando você não dimensiona para outras atividades, por exemplo, para coisas que desconectem um pouco desse mundo tão digital que nós estamos, te leva por esse caminho. Então, você pode adorar o seu trabalho e, no entanto, ter um adoecimento, ter um burnout devido a essas cobranças excessivas. Outro ponto muito importante que eu acabei não comentando a respeito dos riscos é a questão, ultimamente nós vivemos, né, passamos por um período onde várias empresas, elas tiveram demissões em massa, né? Então, eu atendi muitos casos em que pessoas que sofreram muito essa angústia, até pessoas que não chegaram a ser demitidas, mas essa pressão psicológica, dessa angústia de será que eu vou será que eu não vou? Né? Isso, será casos de, por exemplo, empresas que demitiram seus funcionários por e-mail, né, coletivamente. Então, nós passamos nos últimos tempos por um período muito intenso nesse sentido, de grandes empresas demitirem um grande número de funcionários, e essa insegurança também, ela causa esse estresse e essa uma insegurança mesmo, né, de saber do que vai ser do futuro. E eu acredito que dentro do que a Virgínia mencionou, no local de trabalho também, acredito que uma das coisas que mais fazia, por mais que às vezes a gestão era boa nesse sentido, mudança. O vendedor, ele tá ali já adaptado com aquilo que ele precisa fazer, a meta que ele precisa entregar, e aí de repente do nada a empresa vem com uma mudança, e aí ele já começa a se desesperar, principalmente dentro dessa área, né, que a pessoa normalmente ela vive da comissão, ela tem um padrão de vida que ela acaba adquirindo ali, e aí quando a empresa chega de repente ali com aquela mudança, ela já vem naquele desespero. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? A gente já presenciou dentro desse cenário, não só a Virgínia, que é uma prova viva disso, né? Exatamente. Mas também outros colegas de trabalhos que passou pela mesma situação e quadro às vezes muito pior. Que às vezes a gente via de arrancar o próprio cabelo e realmente aquele estado assim de já não ficar mais só aquela coisa da cabeça, já começar a se machucar, né, se automutilar por conta do adoecimento dentro da empresa. Exatamente. É um conjunto, né, Virgínia? É um conjunto. Porque o ser humano, ele é o conjunto de todas as vivências. Então, nós temos uma parcela em casa, nós temos uma boa parcela, se não a maior parcela no trabalho. E aí, quando você somatiza, às vezes tem algum problema familiar, chega no trabalho, aquela angústia, você precisa extravasar de alguma forma. Se você não consegue compensar isso de forma correta, processar isso de forma correta, você busca gatilhos. Então temos, em casos mais severos, automutilação, temos algumas doenças psicológicas mesmo que acabam somatizando no corpo fisicamente, né? Tem um caso de uma amiga que teve psoríase, né? O descamamento das mãos, a queda do cabelo também, vários fatores. As doenças psicossomáticas, né? Exato. Que a gente fala. E afeta a empresa. Neste caso, porque é um funcionário que ele não tem condições de trabalhar hoje, porque ele está passando por alguma dificuldade, enfrentando um problema psicológico hoje, ele acaba onerando a empresa pela sua ausência. E essa preocupação, ela não surgiu por acaso. No ano de 2024, foram 472 mil casos de afastamento por transtorno mentais. E em 2025 foi 546 mil casos. Então, quando a gente fala em números, são pessoas que estão fora da empresa, afastadas pelo INSS
justamente por esse E motivo. deixam de gerar receita e passam a gerar gasto, né? Porque as empresas Exato. têm que, como o doutor mencionou, elas têm que, tem o gasto ali, né? O atestado custa Tem. caro para a empresa, né? Custa, porque Então, o funcionário deixou de gerar aquela receita para a empresa, a empresa não deixou de ter 100% do seu custo fixo com aquele o funcionário. A grande maioria não repõe aquele funcionário porque prevê-se um afastamento ali de 3 meses, 6 meses. Às vezes, uma contratação também é onerosa, um processo seletivo também demanda um gasto, então a empresa fica Pra com aquele repor, né? desfalque. Isso vai gerando, é um efeito dominó. Eu tenho 1, 2 funcionários que estão em tratamento médico, não estão na empresa. Essas empresas, no caso, acabam sobrecarregando os demais que ficaram, Sim. porque eles precisam suprir a falta daquele 1, 2 funcionários ali para poder atingir a mesma receita, a mesma quantidade de vendas, por Com exemplo. metas cada vez mais maiores. agressivas. E é Mais assim agressivas. mesmo que funciona, viu, doutor? Então, existe uma diferença entre cobrança normal de trabalho e uma situação que passa a representar um risco profissional? Sim, a doutora Thais pode até falar melhor do que eu, mas há uma grande diferença entre a cobrança normal. Hoje nós vivemos num mundo em que não dá para a gente trabalhar do jeito que quer, na hora que quer e como quer, não é? Nós temos hoje organizações que estão cada vez mais bem estruturadas e há todo um procedimento, porque o procedimento e o processo, ele leva a uma minimalização de custos e, consequentemente, um lucro maior, que é o que visam as empresas. As cobranças em si, elas têm que acontecer de uma forma correta e mais socializada, digamos assim. Humanizadas, Humanizada. né? Quando extrapola-se essa cobrança e passa a ter humilhações e passa a ter agressões veladas, ameaças veladas, aí a gente muda, deixa de ser cobrança e passa a ser quase um crime. Entendi. Porque as metas, elas vão existir e cada vez mais agressivas, né? Então, a empresa, ela vai trazer sempre metas maiores, né? E aí, como o doutor falou, a partir do momento, tudo é a forma com que se fala, não o que se fala. Por isso que eu volto na questão da liderança, uma liderança humanizada, onde o líder, ele tenha esse tato, esse jeito para falar com o seu colaborador. Então, tudo é a forma com que se fala, porque as metas, elas estão aí e para as empresas sobreviverem, é necessário, né, que elas se adequem. E o grande lema que eu vejo nas empresas hoje é fazer mais com menos. E, por exemplo, Exato. no caso do afastamento, sobrecarregar um funcionário. Por quê? Porque as metas têm que ser batidas. Muitas vezes a empresa não tem aquela condição, por exemplo, do budget dela anual, não tem aquele recurso disponível. E aí o lema é fazer mais com menos. Tudo é a forma com que se faz. Exatamente. Doutor, e você falou uma coisa interessante sobre a forma de falar, né? A gente já presenciou casos também nessa área comercial que uma gestora, né, do setor, ela menciona, por exemplo, se vocês não baterem a meta X valor até na hora do almoço, ninguém vai sair pro almoço. Isso é uma pressão Exato. psicológica, né? É uma pressão psicológica. E tem pessoas que levam ali pro lado da brincadeira, mas tem outras pessoas que internalizam, às vezes já tá com algum problema em casa, né? Internaliza aquilo ali de uma tal forma que o dia dela acaba. Nós tivemos pessoas indo embora com a pressão alta, tivemos pessoas com, né, suando as mãos ali, meu Deus, né? Se eu não conseguir fazer, eu não vou almoçar. Então, é uma cobrança até, digamos assim, absurda, né? É absurdo. Tem muitas falas, como, por exemplo, se você não estiver satisfeito, peça conta. É uma pressão É também, uma pressão. né? Às vezes a pessoa não pode nem pedir conta, né? Sim. E aí, de repente, se sente intimidada ali. Como assim, gente? Ou às vezes você vai falar algum comentário ali, aí na frente todo mundo fala algo assim que é igual a gente mencionou, que às vezes já tá com um problema em casa. E aí você tá ali na empresa fazendo o seu trabalho, de repente vem o seu gestor
que deveria ali fazer algo para te ajudar a ter mais produtividade e fala algo que vai te desestruturar. Para que você não atinja, né? E quais são os sinais de alerta que você acha, doutor, que os trabalhadores, eles têm que observar? Quais são os sinais, assim, que eles estão passando por esse período, por esse processo de cobrança excessiva, tendo um abuso dentro do setor? As empresas precisam estar atentas aos seus supervisores, gestores, gerentes, o nome que se quiser dar, às suas lideranças. Por quê? Normalmente, os casos em que temos assédio, essa cobrança excessiva, ela não vem da alta diretoria, ela vem daquele superior imediato que quer demonstrar serviço para os seus patrões. E esta pessoa, se não for bem preparada, se ela não tiver inteligência emocional, que muito se falou há algum tempo atrás e as pessoas achavam que era bobeira, se essa pessoa não tiver inteligência emocional, ela começa a ter práticas que fogem do contexto. E como que a gente consegue perceber isso? Se você tem uma equipe e essa equipe começa a ter uma baixa produtividade, não é um grito, não é uma ameaça, como, por exemplo, não bateu a meta até o almoço, ninguém sai para o descanso. Não é este tipo de cobrança que vai fazer com que melhore o ambiente de trabalho e que essa produção aumente. Então, é necessário que as empresas estejam atentas ao comportamento do seu funcionário. Nós demonstramos, através dos nossos sinais, da nossa postura, até mesmo da nossa fala, não é, doutora Thaís? Exatamente. Se estamos bem ou não. E no ambiente de trabalho, isso acontece muito, no ambiente de vendas, no ambiente do telemarketing, que é extremamente popular, o adoecimento mental, né? Inicia-se ali, né? Todo trabalhador de telemarketing tem sempre um problema. Então, E o telemarketing é sempre, nas cidades grandes, é a porta de entrada, é o primeiro emprego de muitas pessoas. E você já começa no seu primeiro emprego sofrendo uma pressão exacerbada, fora do cabo, por uma pessoa que está num cargo de liderança despreparada, você acaba traumatizando aquela pessoa pro resto da vida dela, né, doutora Thaís? Exatamente. Aí cabe ao líder esse olhar, né? Por que está sendo tão comentado essa reestruturação da NR1? Porque agora incluiu essa questão mental, como eu já disse, os números não podem mais ser ignorados, e aí é um olhar muito genuíno. Por quê? Porque nós somos seres únicos, individuais, então é o de cada um, cada pessoa ela vai demonstrar de uma forma. Então cabe ao líder esse olhar genuíno para cada um da sua equipe. Eu estou fazendo um trabalho agora com uma liderança, na questão de... ele vai assumir, né, uma nova equipe, de olhar para cada um individualmente, não colocar todo mundo no mesmo bolo ali, né? Porque a gente pode apresentar inúmeros sintomas, né? Quando você fala da questão dos sinais de alerta, né? Então, a insônia, irritabilidade, cansaço, por exemplo, quando o final de semana deixa de ser o suficiente para que eu descanse, né? Então, quando eu já chego ali na segunda-feira exausta, então não é normal, né? Quando isso se prolonga por um período, é claro que tristeza, ansiedade, a ansiedade ela é necessária. Nós, enquanto seres humanos, chegamos até aqui na nossa evolução através do nosso estresse, a ansiedade, ela é necessária. Quando essa ansiedade, essa tristeza, ela passa a ser prejudicial na sua vida, ela causa prejuízo, aí é algo que a gente tem que observar. Então, esses são os sinais, né? Então, se tá tendo ali insônia, dificuldade para dormir, chega no domingo à tarde aquela tristeza, não descansou o suficiente, então são pontos de alerta que a gente tem que observar, porque pode ser que esteja desencadeando algo aí nesse sentido. Sim. E quais são as consequências emocionais mais comuns quando uma pessoa permanece muito tempo num ambiente de trabalho hostil ali, que está causando um certo transtorno emocional, né?
Quais são as consequências? É a ansiedade, né? Um transtorno de ansiedade, de depressão, pânico, o próprio burnout, né? Então, essas são as consequências de se eu não tomar alguma providência diante disso, quando eu começo a perceber esses sintomas. Então, o autoconhecimento ele é muito importante nesse sentido. Uma liderança humanizada, uma gestão que olha genuinamente para a sua equipe, ela é importante para quê? Para que verifique-se em tempo hábil, né, antes de chegar a um adoecimento, esses sintomas, né? Então, como eu disse, a ansiedade são processos naturais da vida de todo ser humano. Quando isso fica disfuncional, aí é um ponto de atenção que nós temos que observar para não dar uma crise de pânico, né? Um burnout. Isso é muito real, doutora, porque quando eu passei por esse processo, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, né? Que sempre foi muito comunicativa, muito brincalhona. E, de repente, eu me vi numa situação que eu não queria fazer nada. Eu não queria sair de casa, eu não queria estar no meio das pessoas que eu gostava. Eu comecei a me isolar. Não queria falar, não queria sair, não queria fazer nada. Então, isso é muito importante mesmo. E foi aonde eu mesma falei, olha, gente, eu não tô normal, essa não sou eu, né? Eu não me reconhecia mais. E foi onde eu procurei a ajuda psicológica, né? Então, vocês acreditam que ainda tem muitas pessoas que têm essa questão de estar diferente, né? E ainda tem vergonha, por algum motivo, de admitir que está passando por um problema ali psicológico dentro do trabalho, emocionalmente, né? E que a causa é o trabalho, porém a pessoa não quer falar, às vezes por algum motivo. Ainda existe muito? Existe. Principalmente no meio corporativo, o funcionário que não aguenta pressão é fraco. Ele não serve para estar ali. Ele não é merecedor de estar naquele cargo. Ainda existe esse preconceito que vem também de um preconceito até generalizado que tem-se contra as doenças mentais. Com o perdão da palavra, há pouco tempo atrás, depressão era frescura. Não é verdade? Quem nunca escutou? Até hoje a gente... Não é? Uma pessoa que está depressiva é falta de igreja, é falta de Deus, é falta de uma louça para lavar, é porque é preguiçoso, não é verdade? E a gente consegue hoje perceber que não é assim. Né? E precisamos ter esses sinais de alerta das pessoas que estão à nossa volta. Então, você colocou um ponto muito importante, Virgínia, que você conseguiu perceber naquele seu processo de adoecimento, que foi um conjunto da obra, né, pessoal e trabalho, porque nunca é um motivo específico. Né? Não é assim, olha, é só porque o meu chefe pegou no meu pé que eu vou desencadear uma depressão, é um conjunto da obra. Exatamente. Não é? Porque nós somos seres multifacetados. E quando você consegue perceber isso em si, te chama a atenção para quê? Para que você preste atenção nos seus. Seja nos seus familiares, no seu núcleo mais próximo, seja nos seus colegas de trabalho, no ambiente onde você está. Mas a doutora Thaís é uma pessoa tão alegre, é uma pessoa tão divertida, fala tanto. De repente ela vai se calando, ela vai se isolando aos poucos, ela deixa o convívio social entre os amigos, faz parte do meu convívio social, mas não quer mais sair, não quer. Então, a gente precisa ainda aprender a diferenciar o que é uma tristeza passageira, que todos temos, do que já está entrando no campo depressivo, de uma patologia clínica. E isso falta. E essa sensibilidade ainda falta muito às empresas. Uma mente mais retrógrada de quem é um pouco mais antigo, um pouco mais velho, não que eu seja mais novo, que a minha barba branca me condena, mas as pessoas mais antigas têm um pouco mais esse pensamento, né? E as empresas precisam evoluir. Aquelas que não evoluíram por conta própria, de ter essa visão, essa mentalidade de que eu preciso cuidar do meu funcionário e não explorá-lo, né? Porque o funcionário ele concede a força de trabalho para a empresa, ele gera o lucro da empresa, ele gera a receita. Então ele traz a riqueza tanto para o dono, o proprietário, quanto para o país, de modo geral. Exatamente. Tira todos os funcionários da empresa, só o dono não faz nada. Exatamente. Sozinho, não é verdade? Na empresa em que vocês trabalharam, se vocês não estivessem lá para vender,
produto nenhum sai da não prateleira sai, do armazém e vai para a prateleira do supermercado, por exemplo. E as empresas que não tiveram essa iniciativa, agora tem uma imposição. São obrigadas. São né, obrigadas. E essa a imposição implementar. se fez necessária pelo boom que nós temos hoje do adoecimento mental. Porque, infelizmente, a saúde mental ainda é um tabu, né? Nos dias de hoje, em pleno 2026, nós ainda temos a saúde mental como um tabu. E as empresas, né, agora com a NR1, né, que estamos falando tanto, eu acredito que vai ajudar bastante, né, nessa questão. Por isso que o autoconhecimento ele é muito importante, né? Como o Dr. Fagner falou, a questão do você observar esses comportamentos, né? Você devido ao seu autoconhecimento, a você se conhecer, você percebeu, você conseguiu perceber que você não estava normal, digamos assim, e que você precisava de uma ajuda, de um apoio Sim. para poder sair daquilo ali, né? Sim, com certeza. Tem algo que você queira falar, doutora? Não, acredito que... Referente a essa questão, né, mais voltada para o funcionário mesmo em si, né, mas aí a gente tem o outro lado também, né, doutor? A gente tem aí efetivamente as empresas do outro lado, né, então elas precisam se atentar à NR1 e também tomar algumas medidas, né? Então, para atender a essas exigências, quais são essas medidas que as empresas têm que tomar? Sim, nós já existe hoje diversos programas que as empresas são obrigadas a cumprir para analisar riscos físicos. Então eu tenho o PGR, por exemplo, o Programa de Gerenciamento de Risco, que ele analisa todos os riscos que aquela empresa oferece. Tem o PCMSO, diversos programas. As empresas, para se adaptar à NR1, elas vão ter que mapear o seu ambiente de trabalho, cada uma dentro do seu ramo, e verificar onde existem possíveis pontos de adoecimento mental. Por exemplo, uma empresa de vendas, né, que tem ali os seus vendedores. O grande gargalo ali está onde? Está entre os seus vendedores e o gerente de vendas. Então, as empresas precisam estar atentas a este procedimento, como que esse gerente de vendas atua sobre os seus vendedores. Como ela vai fazer isso? Através de treinamentos. Ah, mas eu posso só chamar o meu gerente de vendas e falar, olha, você precisa tratar bem os vendedores. Não. O buraco é mais embaixo. Olha, O que é necessário fazer? Esses treinamentos todos precisam ser documentados. Ah, eu posso hoje chegar e dar um treinamento para o meu funcionário? Se você não tem a formação adequada, não pode. Então as empresas precisam ter psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras que vão treinar esses funcionários no âmbito de que eles possam se conhecer melhor, entender o trabalho e, para os seus gestores, a forma de lidar com as pressões do dia a dia. Tudo isso precisa estar devidamente registrado e documentado, porque a NR1 ela não veio simplesmente para ser só uma lei de papel. Ela vem para garantir a segurança psicológica dos funcionários dentro das empresas. E o Ministério do Trabalho já está atento, ela já entrou em vigor, o Ministério do Trabalho já está atento e fazendo fiscalizações intensas para que se cumpra, porque ela ficou muito tempo no papel até sair. Quando saiu do papel, foi uma grande vitória, uma grande conquista, tanto dos trabalhadores e até mesmo de diversas empresas que já aplicavam a NR1 sem nem saber de sua existência, para que a gente possa ter uma sociedade melhor. Exatamente. E a gente vê, né, doutor, essa mesma mecânica sendo aplicada para outros riscos dentro das empresas, né? Sim. É tudo documentado. Então tem que ter ali o eletricista voltado para identificar os riscos elétricos, por exemplo, né? Ele tem que ser certificado, né? Então é a mesma mecânica, porém voltado para o psicológico, né? Exatamente. E pode falar. Eu acho que
algo importante na norma, né, é que não só a teoria, não só porque, como o doutor falou, várias empresas, elas têm esses programas, né, anualmente, trabalham em janeiro branco, setembro amarelo, então, já tem esses programas. O diferencial é, além da fiscalização do Ministério do Trabalho, que a partir do dia 26 de maio, que foi quando entrou em vigor, tá mais intensa, né, os planos de ações e a prática, né? Não só a teoria, não só palestras, não só programas de incentivo, mas ações para que os funcionários possam ter no ambiente de trabalho um ambiente apropriado, acolhedor e que eles possam, né, se desenvolver o trabalho ali adequadamente. Ações voltadas para o bem-estar ali dentro do ambiente de trabalho, né? Por Exato. exemplo, é algo que fuja ali daquela pressão do trabalho, até uma atividade física, né, doutor? Sim. Pode ser considerado né, ali alguns minutos, né, que a empresa tirar para o trabalhador fazer uma atividade coletiva, né? Isso pode ser Exatamente. considerado como medida, né? Sim, as empresas Como precisam ações. estar atentas. A empresa precisa deixar um canal aberto com o seu funcionário para que ele se sinta confortável em dizer aquilo que lhe incomoda. Então, às vezes, eu tenho ali um supervisor imediato que eu percebo que o tratamento comigo está sendo diferenciado. Com o meu colega, ele trata de uma maneira, ele é mais educado, ele é mais gentil, e comigo é mais duro, mais severo, e aí eu começo a perceber ali uma discrepância de tratamentos. A empresa precisa ter um canal, seja ele através da ouvidoria, normalmente as empresas grandes têm esse canal, né, de ouvidoria. As médias e pequenas empresas não têm esse hábito, né, de ter uma ouvidoria, um canal aberto ali. A empresa precisa criar este canal, precisa criar esse laço de que o funcionário possa chegar e expor a situação que está sofrendo e não ser retalhado. Para que ele possa ter pelo menos o direito de ser avaliado a situação dele, né? Exatamente. Eu trabalhei em uma empresa que tinha esse setor até bem antes mesmo, né, da NR1. Essa empresa, ela já adota as práticas, né, voltadas para combater os riscos psicossociais, e ela tem um setor que chama People Partner. E essa pessoa, né, que é responsável por receber essas denúncias, ela faz uma avaliação de risco. Quando é feita a denúncia, ela faz a avaliação do risco no setor. Sim. E ouve os demais envolvidos, né? Então, eu sempre achei bem bacana esse setor na empresa. Nunca precisei ir lá nessa empresa, graças a Deus. Mas as pessoas que tiveram êxito e foi resolvido o problema. Então, é importante, né? Até mesmo para evitar que vire um risco maior, né? A pessoa se sente Exatamente. acolhida, porque o acolhimento também é muito importante, né, doutor? Existem diversas formas de acolhimento dentro da empresa. Uhum. Nós temos esse exemplo que você deu, empresas visionárias num passado que a gente achava, gente, tá gastando com um psicólogo dentro da empresa para quê? Para um funcionário tirar ali 1 hora das suas 8 horas de trabalho para ficar de bate-papo com uma pessoa. Essas empresas viram muito antes que ela criar um ambiente saudável é muito mais produtivo do que eu ter 3, 4 funcionários afastados pelo INSS. Exatamente, é só fazer as contas, né, É só doutor? fazer. O empresário que faz conta, ele entende que né? a mão de obra dele é a parte mais valiosa do seu negócio. É aquela Exatamente. máxima, né? Prevenir como- é e melhor do que remediar. Exatamente. E um depende do outro, né? Como se fosse um corpo mesmo. É a cabeça ali e os funcionários são os membros, né? Então, Sim. um depende do outro para ter um mecanismo funcionando de forma efetiva. Se eu não tenho um bom gestor na cabeça, os membros andam desordenados. Se os membros andam desordenados, a gente cai. Exatamente. E quais assim, doutor, podem ser as consequências para as empresas, né, que ignoram essa questão dos riscos psicossociais, né? O que elas podem sofrer de consequência? A pior consequência para qualquer empresário, né? Financeira. Essa é A hora que onde mexe no dói. bolso, né? Mexeu no bolso, eu me movimento. Acho que é assim na vida de todos nós, né? Mexeu no bolso, a gente perde a amizade. O Ministério do Trabalho, ele está fazendo fiscalizações intensas e as empresas que não se adequaram
aos programas de prevenção da NR1 recebem multas e multas pesadas. E não é uma multa por empresa, é uma multa por infração. As multas variam, vai depender sempre da quantidade de funcionários que tem cada empresa. Mas as multas rondam ali à volta, inicialmente, de 6 a 8 mil reais por infração. Então, se eu tenho 5 infrações, são 30 mil reais de multa. São 40 mil reais de multa. É um valor que é muito substancial na vida de uma média empresa, de uma pequena empresa. Às vezes as grandes, você fala assim, mas 30 mil reais numa multinacional é alguma coisa? Não, mas a multa da multinacional é muito maior. Mas além do é valor... proporcional É proporcional pela receita e a quantidade de funcionários. Entendi. Então, e as multas, como eu disse, se eu tenho uma infração, uma multa, se eu tenho duas multas, e assim sucessivamente. Quanto maior a infração e maiores as infrações, maiores são as multas e são pesadas, não são multas leves. Então é muito Além das prevenir, né? multas, né, por exemplo, nós já falamos aqui da questão da baixa produtividade que a equipe tem, que o funcionário tem, que um afastamento por um adoecimento mental causa de prejuízo, então mexe no bolso de uma forma geral, né? Voltamos aqui naquela questão de fazer as contas, né, doutor? Exatamente. Você vai pôr ali no papel quanto custa um atestado, né? Já é caro para a empresa. Agora, uma multa, né, por não cumprir a norma, é muito maior, né? Um prejuízo muito maior. E aí vamos além? Vou te instigar mais um pouquinho, a doutora Elizabeth vai me auxiliar. Além de tudo, você coloca na conta um funcionário que se afastou, está ali afastado. Se eu tenho uma causa, uma concausa daquele adoecimento psicológico do funcionário com o trabalho, nós temos hoje o tema 125 do TST, que ele determina que esse afastamento, por mais que ele seja um adoecimento, não seja o típico acidente de trabalho, cair e quebrar a perna, ele gera estabilidade para o funcionário de 12 meses. Doença ocupacional. Doença ocupacional. E o que acontece? Muitas empresas não se atentam a isso, e aí você soma o prejuízo do funcionário de atestado, quando ele volta, que é uma prática muito comum de um funcionário que retorna de um atestado por uma depressão, por um burnout, depois de 30 dias, às vezes nem isso, na primeira semana acontece a demissão. É desligado. E nesse caso, aí, o que acontece? Entra em contato. Pode falar, doutora. Aí, juridicamente, ele tem um respaldo. No escritório jurídico, né? E aí, de repente, a empresa recebe ali uma ação trabalhista de reintegração, que, na verdade, nesse momento, o funcionário já nem quer mais a reintegração, que é só a indenização substitutiva, que é basicamente aí 12 meses depois que ele retorna. E aí, normalmente, quando acontece isso, a empresa nunca estava ali pagando durante todo o período que ele ficou afastado o FGTS. E ele passa a ter direito de todo aquele período que ele estava ali afastado, porque existe uma diferença que muitas pessoas não sabem, é que quando você está afastado por doença comum, você recebe ali da Previdência, mas a empresa não tem nenhuma obrigação de ficar ali pagando seu FGTS mensalmente, né? Mas quando a gente fala de uma doença ocupacional ou um acidente de trabalho, a empresa todos os meses precisa depositar o FGTS. E a maioria não faz. Não faz. E aí, quando vem esse tipo de situação, você entra mostrando que o seu afastamento foi por conta da empresa. Você adoeceu na empresa, ela tem a responsabilidade ali. E aí, consequentemente, tem que pagar o FGTS de todo o período que a pessoa ficou afastada, se ficou 1 ano, 2 anos, 3 anos, a indenização substitutiva por 12 meses e ainda vem ali normalmente sempre um dano moral em consequência disso. Então, direitos, né? Ovos, né? Essa indenização substitutiva, a doutora Elizabeth fala, trocando em miúdos, o que é? 12 meses de salário do funcionário, se o funcionário ganhava um salário mínimo, são 12 vezes um salário mínimo, se o funcionário ganhava 5 mil reais, é 12 vezes 5 mil reais. As férias,
por 12 meses, ou seja, mais uma férias integral com o terço constitucional, mais o FGTS desse período todo de 12 meses, mais o 13º, se ele tem algum benefício da CLT, da convenção coletiva, por exemplo, um plano de saúde, ou um vale alimentação, um vale refeição, PPR. mais do PPR, tudo como se ele estivesse trabalhando. Todos os direitos que ele teria trabalhando entra na indenização por 12. Então, o prejuízo financeiro, muitas vezes o empresário ele só ouve quando você fala no dinheiro. Quando você explica para um empresário o prejuízo financeiro que ele pode ter por não ter se prevenido, o gasto que ele tem no depois é muito superior ao custo de uma palestra com uma excelente profissional, com uma psicóloga, com um psiquiatra, com um médico do trabalho, que é uma pessoa também habilitada. E fazendo as contas novamente, doutor, essa multa, no caso, esse valor que ele paga, para um treinamento, por exemplo, para uma palestra, seria palestra para o coletivo, né? Exato. Lembrando que esse valor do processo é por indivíduo. Sim. Né? Então, exatamente, por pode se indivíduo. estender a mais prejuízo, caso várias pessoas venham requerer ali o mesmo processo. E o direito é para todos os funcionários. Se ele Sim. tem 1, se ele tem 100, se ele tem 1000, todos têm o mesmo direito. E a gente precisa tirar isso da cabeça do empresário, que é investimento no funcionário é investimento, não é custo. Né? Os empresários entendem que eu investir numa palestra para trazer um conhecimento maior psicológico para o meu funcionário, eu vou ter um custo com a psicóloga, eu vou ter um custo de parar 1 hora ou 2 horas a minha produção para ter uma palestra. E não é custo, é investimento. O custo ele tem depois, quando o cliente bate lá na porta, a doutora Elizabeth atende. Aí vem o custo, já não é mais investimento. Ah, entendi. Perfeito aí, gente. Fica a dica, pessoal, para os empresários principalmente, né? O custo é quando o funcionário procura, né, os direitos para poder aí assegurar dentro dos riscos psicológicos, né? Se ele se sentir que ele deva, aí o empresário vai ter um gasto, né? Um custo e não um exatamente. investimento. E ainda dentro dessa questão jurídica, vocês já observaram um crescimento envolvendo desses processos envolvendo a saúde mental e riscos psicológicos? Sim, muito. E hoje, como se fala bastante, o próprio cliente, quando entra em contato, ele já entra, tô sofrendo assédio moral dentro da empresa. Ele já tem aquele certo conhecimento, porque hoje é muito falado. Enquanto antes era um tabu, as pessoas nem sabiam o que era isso, hoje não, as pessoas elas estão mais informadas. Então elas já chegam ali contando a situação que está vivenciando. E assim, o número tá assustador. O Sim. funcionário, quando ele está sofrendo algum assédio no ambiente de trabalho, tem muitos que chegam no escritório e já chega com o print. Doutor, tá aqui ó, o print ou tá aqui a gravação. Serve de prova? Serve de prova. Entendeu? Já tá bem Então, preparado. O conhecimento gerou a isso. Aí você fala, mas é uma má fé do funcionário. Não vejo dessa forma. Se não houvesse um desvio de conduta, né? E estamos falando de conduta e não caráter, se não houvesse esse desvio de conduta por parte da empresa, aquele funcionário não seria obrigado a tomar aquela atitude. Porque aquela atitude é de um funcionário que já não aguenta mais. E há uma quantidade gigantesca de pessoas hoje que procuram os nossos serviços por conta disso. E não vem só assim também. Tem muitas pessoas que chegam chorando, desesperado mesmo, que aí o nosso trabalho também é muito humanizado. Hoje a gente tem aquele contato assim de entender aquela pessoa que chega nos procurando, com a escuta, preparado para ouvir, porque às vezes ele tá tão angustiado que não sabe nem a quem recorrer. E assim, vem naquele primeiro momento ali para o desabafo que ele nem entende que aquilo que o empregador fez era ilegal. A gente teve situações, inclusive no escritório, ganhamos uma condenação altíssima em segunda instância, de um empregador que chamou a mulher, até o marido da mulher de corno, de, assim, coisas bem pesadas. Foi algo, assim, absurdo.
E era até pouco tempo de empresa, mas os áudios, o absurdo, e aí não foi ela que gravou, ele mandou tudo no celular dela, mensagens assim que você fala, não tem lógica. Chama, né, porque assim, eu não vou falar aqui, né, ao vivo, mas assim, daquele nome Nível, assim, né? nível assim que você fala, não fez isso. Um empregador, ele não fez um absurdo desse. E tá ali as provas, E né? aí, Sim. assim, não só o caso dessa cliente específico, muitos. Às vezes eles chegam tão desesperados ali no escritório, que aí na hora que você começa a entender, que você vai falando, que você vai conversando ali, acalmando a pessoa, ele fala, nossa, eu tenho direito a isso, eu não sabia. Tá vendo? É um pedido de socorro, né? Muitas das vezes, quando o empregado ele chega a procurar uma ajuda de um advogado, é porque ele já tentou na empresa, né? Sim. Ele já tentou ter ali um diálogo com o patrão, né? Para poder amenizar a situação dele. E essa questão dos áudios, né? É um mecanismo de defesa, um Sim. print, uma gravação, né? Eu acredito que seja um mecanismo de defesa de uma pessoa que já está pedindo socorro. A má-fé, ela vem quando é uma mentira contada, né? Uma invenção. Agora, como que a gente fala, né? Quando há provas, né? Sim. Fatos, não há Quando não tem argumentos, né? argumentos, Tá não há ali a argumentos. prova, tá ali a gravação, que é realmente a pessoa veio a falar, né? Veio a cometer esse crime, porque é um crime, né, doutor? É um crime. E eu vou te falar que a grande maioria dos nossos clientes, ela não quer processar a empresa. Eu ia falar exatamente Ela isso. chega receosa, ela não quer. E aí vamos regionalizar um pouco. Nós atendemos hoje clientes praticamente do país todo. Uma grande parte dos clientes do Nordeste. E a gente sabe que o nordestino é um povo muito trabalhador e muito humilde. E aí nós ainda temos um coronelismo muito grande. Não só lá, né? Em muitas cidades do interior nós temos. Eu mesmo venho de uma cidade que é extremamente coronelista, né, no interior de São Paulo. E a maioria das pessoas tem o sentimento de, mesmo quando a gente mostra para ele tudo o que o patrão lhe explorou, tudo que ele deveria ter direito de receber durante o contrato de trabalho, ele ainda fica, nossa, doutor, mas foi ele quem colocou o pão na minha mesa, foi ele que alimentou minha família durante esses 5, 6, 7 anos que eu trabalhei. Tem pessoas que trabalharam 5, 6, 10 anos supostamente como diaristas. E aí, de repente, o patrão já não quer mais, sai com uma mão na frente e outra atrás, sabe? E elas têm um sentimento de gratidão com essas pessoas ainda. E ficam com aquele apego, sabe? Nossa, se sentindo mal de processar. Como se o De patrão reivindicar fizesse parte o direito. da família deles, né? Exato. O sentimento que a outra pessoa ali que estava sendo explorada durante todo aquele período, durante todo aquele tempo, ela tem um sentimento assim, nossa, mas era minha família. Como se fosse um favor, né? como um Não foi uma favor. troca, né? O salário ali, o que ele recebeu, Exato. foi em troca do trabalho que ele dispensou, né? Outra coisa interessante que a doutora Elizabeth falou também é na questão de quando ouve, né? Quando vocês vão ouvir, eu imagino que muitos nem saibam que sofreram algum tipo de assédio moral, né? Quando vocês vão ali no decorrer, Não. devido à humildade, eu tenho casos que chegam para mim no consultório de pessoas que relatam e nem identificam aquilo como um assédio moral. E aí vai ver, como se diz, o buraco é muito mais embaixo. Sim. Olha, pois é. Agora, gente, vamos partir para um bloco aqui que é bem legal, que é o nosso bate-bola. Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta e vocês vão me definir em uma palavra relacionada a essa pergunta. Para vocês, uma palavra que define um ambiente saudável no trabalho. Doutor? Saudável, equilíbrio. Doutora? Segurança. Doutora? Acho que o respeito, né? O respeito, ele é Acaba. Todos esses três, né, casa? O maior erro dos líderes atualmente, Dr. Fagner? O maior erro hoje é confundir autoridade com autoritarismo. Eu não preciso ser extremamente autoritarista para ter autoridade sobre os meus funcionários. Isso. Elizabeth, doutora Elizabeth, o que vale mais, produtividade ou bem-estar? Bem-estar, porque pessoas saudáveis, elas produzem mais. E doutora Thaís, vamos lá. Uma atitude simples que qualquer empresa
pode começar amanhã, de imediato? É ouvir, né? Ouvir verdadeiramente, genuinamente seus colaboradores. Eu acho que isso é a base para... A escuta, né? Exato, o acolhimento, né? O acolhimento. Dr. Fagner, uma mensagem para quem está sofrendo emocionalmente no trabalho. Você não precisa enfrentar isso sozinho. Converse com alguém da sua confiança, se não for no seu ambiente de trabalho, um amigo, sua esposa, o seu marido, e não tenha medo de expor o seu sentimento. Principalmente os homens, né? Vou falar aqui com uma causa. Os homens têm muito esse medo. Não tenha medo. Não sofra sozinho. E pense que nenhum emprego vale a sua saúde física e principalmente a sua saúde mental. Bacana. Doutora Thaíse, na sua experiência clínica, o que as pessoas mais buscam quando procuram ajuda? Então, na verdade, elas não costumam buscar uma coisa em específico, é um conjunto, né? Na minha abordagem clínica, eu trabalho muito com a questão integral do ser humano como um todo, né? Mental, espiritual, físico. Então, geralmente, elas não buscam apenas resolver um problema, é um conjunto de fatores, né? E elas chegam extremamente cansadas, né? Na minha abordagem também eu trabalho muito com a questão do sentido, né? É a base da minha abordagem terapêutica. É o sentido, né? O propósito do porquê nós estamos aqui. Porque saber para que você acorda todos os dias é um combustível surreal, assim, para que você possa dar conta de todas as demandas do dia a dia. Olha que bacana. E, doutora Elizabeth, você acredita que o futuro das relações de trabalho pode chegar a ser mais humana? Eu acredito que sim, eu acredito que as empresas estão começando a perceber que o lucro, ele está ligado também com o cuidado das pessoas. Foi tudo aquilo que nós mencionamos durante o debate, né? Eu preciso do meu funcionário bem, saudável, para que ele produza mais e traga mais faturamento, né? Já que a empresa visa isso, né? Para minha empresa, sem ter aquela questão de diminuir ali o meu lucro porque o meu funcionário está doente. Então, acredito sim que no futuro teremos mais empresas cuidando também da saúde mental dos trabalhadores. É isso aí, gente. É muito importante, né? Sim. Tratar desse assunto. Pode isso, Virgínia? Pode falar de saúde mental no trabalho? Pode e deve, né, gente? Pode e deve. Nós estamos chegando aqui ao final do podcast Pode Isso, Virgínia, né? Essa temporada nós vamos falar da NR1, que é a norma regulamentadora. Tem muito mais a ser falado, né, doutor? Sim. Muito ainda a ser trabalhado dentro das empresas, para que a gente possa chegar aí, quem sabe, num futuro próximo, né, a uma qualidade maior dentro, mentalmente falando, né, dentro das empresas, para que possa ser evitado, né, essa questão do burnout, essa questão aí dos riscos, né, causados pelas doenças psicológicas. Então, para encerrar o nosso podcast, eu vou convidar cada um de vocês a olhar para suas câmeras, começando aqui pelo Dr. Fagner. Pode olhar para aquela câmera e deixar um recado. O que você deixa de legado, doutor, para as empresas e para o funcionário também? Qual que é a dica que você dá para o funcionário quando ele identificar que ele não está bem? Uma dica, né, um legado que a gente pode deixar. Você que é funcionário, que é trabalhador, que sabe a força do seu trabalho, tem essa compreensão, não sofra sozinho. Procure ajuda, tanto profissional quanto pessoal. Às vezes é mais fácil nós procurarmos ajuda no seio da nossa família, entre os amigos, do que já diretamente com o profissional. Procure ajuda, não sofra sozinho. Exponha os seus sentimentos para o seu superior, para que eles possam, assim, tratar junto com você e encontrar uma solução. E penso que os empresários não encarem a NR1 como mais uma fonte de retirar receita. Encare a NR1 como um investimento no seu funcionário. E o seu funcionário, ele merece investimento para que ele não se torne um custo posterior para você.
Então, invista no seu funcionário e evite o custo posterior de um processo trabalhista ou de uma multa. Isso aí. Doutora Elizabeth, qual que é o legado que você deixa aí, principalmente para aquelas pessoas que se sentem lesadas de alguma forma, né? Tem ali aquela pressão e querem procurar uma ajuda. Olha, todo trabalhador merece respeito, trabalhar com dignidade aí na sua profissão. Então, se tiver acontecendo qualquer coisa ali que você acha que você está sendo desrespeitado, vai ter sempre alguém para te ouvir. Procure ajuda, não sofra sozinho. A gente está aqui mesmo para ouvir, para ajudar, para que você não passe por tudo isso sozinho. E doutora Thaís, qual que é o seu legado que você deixa para as pessoas que estão nos assistindo, né? Pode deixar o recado ali para nós. Bom, eu acho que o Dr. Fagner foi muito cirúrgico, né, na questão do procure ajuda, né? A questão do autoconhecimento, de você se conhecer, né, é muito importante, do sentido da sua vida, do propósito, do que você veio fazer aqui, é extremamente importante para ter uma vida de qualidade. Então, para que você fale, para que você não sofra sozinho, né? Ele falou a questão dos homens, que realmente é uma dificuldade. Saúde mental, ela não é um luxo, ela é uma necessidade. Nunca nós falamos tanto em saúde mental como agora, e em contrapartida, pesquisas mostram que nunca nós adoecemos tanto. Então, a gente fala muito, mas a gente faz pouco, né? Então, é o autoconhecimento, é o cuidar de si, né? Esse saber para quê. Porque se você tem um porquê, você enfrenta quase qualquer como. Virgínia, Bom demais. agora você, com o seu conhecimento de causa, de quem passou por isso, o que é o seu legado para os seus telespectadores hoje? Gente, olha que bacana, estamos quebrando um protocolo. Vamos aqui quebrar hoje. um protocolo. Estamos para quebrar barreiras. Exatamente, doutor. Muito obrigado pela oportunidade de falar, né? Então, o legado que eu quero deixar aqui para as pessoas que estão nos assistindo, que acompanham aí o podcast Pode Isso, Virgínia, é que, diante das situações que eu já passei e linkando aí com o NR1, né, que são os riscos psicossociais, o legado que eu deixo é que vocês passem a ter um olhar mais carinhoso para si, identificar principalmente os seus próprios comportamentos, né? Quando você vê que você já está diferente daquilo que você já costuma fazer, alguma coisa não tá legal. Então, o primeiro passo é procurar a ajuda de um profissional, procurar principalmente o seu gestor dentro do trabalho, para que talvez ele possa te ajudar, e caso isso não aconteça, realmente procure um profissional da área, né? E passe ali a olhar com carinho, olhar para si com a visão mais clínica, né? Admitir que precisa de ajuda é um autocuidado, né? Então seria isso. E quero agradecer aqui imensamente a presença do doutor, da doutora, né? Doutora Thaís, e também disponibilizar o tempo para compartilhar conosco, né? Essas ricas informações sobre o tema, e que é um tema muito importante, né? Fiquei muito feliz em recebê-los. Obrigada, doutor. Obrigada, doutora Elizabeth. Sempre. Doutora Thaís. E as portas do podcast estão abertas, tá, gente? Quando vocês quiserem gravar de novo, estou aqui para receber vocês, tá? Então, com uma host dessa, a gente volta toda semana. Sempre. Obrigada, Obrigado. doutor. Obrigada, doutora Elizabeth. Obrigada, doutora Thaís.